está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Você que tem aí a sua Bíblia, você vai abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 34. Capítulo de número 4, perdão, versículo de número 35 ao versículo de número 41, aonde Deus vai estar falando comigo e com você nesta noite. Amém? Todos acharam? Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e desesperado, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: calai-te, aquietai-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temorosos, como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento, o mar lhe obedece? Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o tema é as 5 tempestades da vida. Enfrentando tempestade com fé e coragem. O texto básico que nós lemos é o capítulo 4, versículo 31 ao 41. Nós vamos estar lendo algumas coisas que o Espírito de Deus falou ao meu coração e vou estar compartilhando com os irmãos. Primeira coisa, todos nós sabemos que a vida é cheia de obstáculos e muitos altos e baixos. Para a gente começar a entender, desde o nosso nascimento, ou seja, desde quando eu e você nascemos, nós enfrentamos altos e baixos. Talvez você que aqui está nesta noite, ou você que vai me ouvir, quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, dentro desses 9 meses de gestação, você enfrentou no ventre da sua mãe altos e baixos. Porque existem certos tipos de gravidez que ela já é de risco desde o primeiro dia que a mulher começa a sentir
a mudança no seu corpo. E dependendo desta mudança, coloca a gestação em risco. Existem muitas crianças que às vezes têm que antecipar o seu nascimento para que não morra a mãe e a criança, ou vice-versa. A mãe fica viva e a criança morre. Ou o contrário, a criança vive e a mãe morre. São tempestades que eu e você enfrentamos desde o momento que Deus permitiu eu e você abrir os olhos após o momento que nascemos. Você está aqui nesta noite. Esta semana para você, talvez tenha sido de altos e baixos. São tempestades que eu e você não esperamos acontecer na nossa vida. Segundo, tempestades que ameaçam e querem nos afundar em meio ao mar. Existem situações que eu e você estamos vivenciando ou passando que ela quer nos afundar. O que é afundar? Em meio à situação que eu e você vivenciamos, o nosso adversário, que é Satanás, muitas vezes ele lança na nossa mente a dúvida. E ele fica assim: onde está o seu Deus? Que está permitindo você passar por tudo isso? Irmãos, preste atenção no que eu vou falar para você e para mim. Nenhum de nós estamos brindados de não sermos tentados, afligidos e vivenciarmos dias maus. O próprio Senhor Jesus viveu dias maus na trajetória do seu nascimento até o final do propósito que Deus havia determinado para ele. Ele era filho de Deus. Ele era o próprio Deus. O próprio Criador que se fez homem para mostrar para mim e para você que se nós acreditarmos e confiarmos nele, nós temos a condição de vencer. Fácil não é, mas ele vai nos condicionar a vencer. Tem muitos cristãos que estão enganados, achando que servir Jesus só vai ter momentos de vitória. Se você estudar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, os grandes homens e mulheres de Deus, eles viveram mais no deserto do que na bonança. Porque cada um de nós, Deus tem um propósito. Talvez você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. É por isso que eu e você somos tão perseguidos pelo nosso adversário, a ponto dele tentar nos afundar. Terceiro, enfrenta a tempestade com coragem, fé, confiando no seu poder. Irmãos, confiar é fácil? Sim ou não? É fácil? Não. Confiar hoje está difícil. Ter fé no século que eu e você estamos vivenciando é fácil? Sim ou não? Não. Mas para eu e você vencer as tempestades do dia a dia na nossa vida, temos que ter coragem. Porque só a coragem
vai nos fazer obter vitória. Porque existem muitas pessoas que estão abandonando o cristianismo, o verdadeiro evangelho, porque eles estão perdendo o quê? A coragem. Porque quanto mais você entra no meio da tempestade, mais forte ela fica. Vou te dar um exemplo aqui. Talvez você já viu na sua televisão um programa Pesca em Alto Mar. Quem aqui já viu, levanta a mão. Tem hora que os barcos estão na ponta da praia. Você olha para o céu está lindo, azul, bonito. E os tripulantes recebem a orientação do comandante daquele navio ou daquele barco. Vamos entrar em alto mar para pescar. Mas ao decorrer das horas, o tempo vai passando, a noite vai caindo, no meio do mar, o vento começa a soprar. E quando o vento começa a soprar, não tem mais como o capitão ou responsável do barco voltar antes que a tempestade passe. Existem muitos navios para alcançar o seu objetivo da pesca. Ele tem que passar dentro da tempestade. Como que ele passa dentro da tempestade? Com coragem, com fé e com convicção que eles vão conseguir vencer as ondas bravias e o vento soprando. O texto que nós lemos não é diferente do que eu estou te falando. A Bíblia está dizendo que Jesus entra no barco. Um barco está com seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que ao redor tinha o quê? Vários barquinhos que seguiram eles para quê? Para pesca. Eles pescavam na beirada? Não. Às vezes o tipo de peixe ou cardumes de peixe, ele tem a área específica no mar para ficar. E o capitão sabe direitinho aonde as coordenadas para ele entrar no meio do cardume. O que aconteceu? Jesus fala assim, a viagem vai ser longa, eu vou deitar a polpa do barco, e o decorrer da viagem eu vou descansando, até chegar no objetivo da pesca. Aí de repente começa, o vento começa a soprar, a onda começa a levantar, a tempestade começa a se formar, trovões e relâmpagos começam a clarear o céu, e os discípulos começam a ter o quê? Medo. Talvez eu e você estamos vivenciando esse tempo. O tempo do medo. Aí eles ficam o quê? Apavorados. Então vamos lá. Primeira tempestade que eles enfrentaram. A incerteza. Talvez eu e você estamos vivenciando isso. A incerteza na nossa vida. Porque tem muitos cristãos que não acreditam que Deus pode mudar a história de um homem. As pessoas às vezes vêm para a igreja com a incerteza no coração. Porque ele sofre tanto contra-ataque de Satanás que ele já entra daquela porta para dentro com incerteza no coração. Primeira tempestade. Então vamos lá. A consequência dessa tempestade é que ela pode nos afetar. A incerteza na nossa vida pode afetar o nosso futuro. Vou te dar um exemplo. Quando Deus tirou Israel do Egito, antes de Deus tirar, o que ele falou? Eu vou conduzir vocês até a terra prometida que eu separei para todos vocês desfrutar. No meio do caminho, o que aconteceu? A incerteza.
Por quê, pastor? Porque no meio do caminho, Deus precisou mandar a tempestade. No meio da trajetória da sua vida, Deus vai ser preciso mandar a tempestade. Porque a tempestade, ela vai nos alertar. A tempestade vai fazer eu e você acordarmos. Como aqui está, se eu e você não acordarmos, dependendo do que nós estamos passando, isso vai nos afetar espiritualmente. Afetando espiritualmente, nós diminuímos a frequência na igreja, nós diminuímos a leitura da Bíblia, nós diminuímos a consagração com Deus, nós diminuímos a oração e nós diminuímos a intimidade. Porque a tempestade, ela conseguiu nos afetar. Agora, vamos lá. Segundo, mas assim como Jesus deu ordem à tempestade e ela acalmou, Ele também pode acalmar a incerteza no seu coração. O barco estava balançando para lá e para cá. A água já estava enchendo o barco. O vento batia naquelas madeiras e os pregos começavam a despregar. E os discípulos começaram a temer. Os discípulos começaram a ficar com medo. E começou aquela briga, quem vai acordar, quem vai chamar, até que teve um de coragem. Deus está precisando de hoje, no meio de nós aqui, homens e mulheres de coragem. Porque Ele nunca te abandonou. E Ele nunca vai te abandonar. Deus sempre vai estar na polpa do barco. Só que Ele precisa ver em mim e você atitude. Pode você enfrentar a tempestade que você está enfrentando, pastor. Ele sempre vai estar na polpa. Ele vai esperar você dar o primeiro passo. Você chamar pelo nome dele, como os discípulos chamou. Quando ele chamou, ele falou assim: por que vocês estão temorosos? Por que vocês estão assustados? A tempestade está quase nos afogando. O que Jesus fez? Vento, mar, aquietai-vos. Por que o vento e o mar parou na hora? Porque ele estava diante aquele que havia criado. Aquele que havia criado o vento. Aquele que havia criado o mar. Se deparou com Jesus, o Criador, no barco. E quando você se depara com o Criador, toda a tempestade tem que cessar. Eu não sei o que você está passando, mas se você hoje deparar com Jesus na polpa do barco, a sua situação, Deus vai dar a solução. Porque aonde Jesus passou, aonde Jesus vai, todos têm que ficar quietos. Eu imagino a cena. Deus dá ordem, o vento acalma, a tempestade acalma, eu acredito que ele volta e deita de novo. Aí eles começam a cutucar um ao outro. Que homem é esse? Quem é esse que está no nosso barco? Quando eles viram o agir de Deus, começou a nascer dentro deles o quê? Coragem, fé. Quando você começa a ver o agir de Deus na sua vida, você começa a ter coragem e fé. Porque vai despertando. Segunda tempestade, da tristeza. Existem muitas pessoas vindo na igreja, mas a sua alma está ferida. O seu coração está ferido. Tem muitos cristãos que traz tristeza da infância. Tipo de tempestade, da tristeza,
Isto pode ocorrer de uma forma profunda pela perda de um ente querido. Isso aqui Deus tratou muito comigo. Tem pessoas que não conseguiu suportar a perca de alguém. E essa perca traz tristeza na alma até hoje. Isso está afetando a pessoa na vida espiritual hoje, porque ela não aceitou a perca de um ente querido. Irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Talvez você que vai me ouvir pode me interpretar mal. Mas no momento que um homem desobedeceu a Deus, a sentença para ele foi dada, que é a morte. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos perder alguém que nós amamos. Mas essa perca, ela não pode ficar dentro de você para a vida toda. Porque o Espírito Santo preenche todo o vazio da alma e do coração. Mas tem pessoas que estão presas ao que perdeu lá atrás. Isso está fazendo ela passar por tempestades de tristeza na alma. E você precisa ser liberto disso. A Bíblia diz: deixa os mortos sepultar os mortos. Olha como que Deus é tremendo, pastor. Os mortos vão sepultar os mortos. Você tem que ter coragem. Você tem que ter fé para dar continuidade, de saber que daqui a um tempo você vai reencontrar com aquela pessoa que você amou e foi embora. Porque Deus é que preenche. O meu filho não preenche o meu vazio. A minha esposa não preenche o meu vazio. Os meus pais não preenchem o meu vazio. Quem preenche o meu vazio é o Espírito Santo. Porque Ele conhece o nosso coração, a nossa alma. E sabe quando nós suportamos. A pessoa que Deus queria falar com ela hoje não está aqui. Mas o Espírito Santo vai fazer ela ouvir essa mensagem e vai cuidar dela. Porque todas as vezes, e eu olho para ela, o Espírito Santo me mostra dentro da alma dela que ela precisa desprender do passado. Não fique preso no seu passado. Porque o seu passado pode te afundar. Aprenda hoje a se lançar e a se entregar em Jesus. Ainda que você veja o seu barco saltando todas as tábuas dele, ainda que você veja o assoalho do seu barco furar e as águas começar a entrar, você tenha certeza que o Eu Sou vai vir caminhando sobre as águas e vai te estender a mão e vai caminhar contigo sobre as águas. Hoje saia daqui, enterra hoje a tempestade da tristeza, grande baque emocional e na mente desta pessoa. Tem pessoas que estão baqueadas mentalmente até hoje, porque perdeu alguém que ele amava. Se eu estiver falando mentira aqui, você pode mandar eu descer. Porque a gente está falando algo sério da palavra. E a igreja precisa ser tratada. A igreja precisa ser sarada. A igreja está enferma porque muitos de nós estamos presos ao nosso passado. O seu passado Deus não lembra mais. Ele pegou e jogou no lago do esquecimento. Mas Satanás, que é sujo, miserável, imundo, fica trazendo o seu passado e jogando diante de você.
Ei, que todas as coisas se fez novo. Deus tem um novo para você. Deus tem um novo para mim. Segundo, Jesus demonstrou descanso no meio da tempestade, podendo encontrar consolo e paz. Olha só, irmão. No meio da tempestade, pastor, Jesus estava o quê? Em paz, descansando, porque ele tinha um consolo do Pai. Ele tinha um consolo do Espírito Santo. Está enfrentando tempestade? Está enfrentando dias maus? Descansa. Busca consolo em Deus. Sabe por que às vezes a gente não obtém vitória? Porque nós somos ansiosos demais. Nós às vezes queremos resolver os problemas, as tempestades que Deus permite vir na nossa vida com a nossa própria força, com o nosso próprio conhecimento. Aí Deus fica de braço cruzado. Deus fica sentado ou deitado na popa do barco. Ele fica descansando. Mas quando nós entregamos a direção, ele começa a dar sinais de mudança. A tempestade começa a passar. A tempestade começa a mudar. Até que esse momento de turbulência passa. Tem pessoas que aqui está nesta noite, está assim, Senhor, até quando eu vou viver esse momento de turbulência? Eu nunca andei de avião, mas eu posso imaginar o grande e terrível pavor quando um avião entra em turbulência. Até avião enfrenta turbulência. Até avião enfrenta tempestade. Imagina se o piloto ficar com medo. Vou abandonar o avião. Vou pular daqui porque a tempestade está forte. Ele não, ele mantém o quê? A sua postura de comandante, de piloto, a responsabilidade que está nas costas dele, porque lá atrás tem centenas de pessoas que estão depositando a confiança nele. Assim é Jesus. Quantas pessoas da nossa família deposita a confiança em você e em mim, porque sabe que você é homem e mulher de Deus. E se você pular do barco? E se você abandonar o avião? O que vai acontecer? Não é melhor você convidar o general dos generais, o Senhor dos senhores, o Eu Sou, que tem a terra na palma da sua mão? Não é mais fácil convidar? Estejamos de novo com a nossa mente restaurada e completamente sã. Quando nós confiamos em Deus, Deus começa a restaurar a nossa mente. E a nossa mente começa a ser o quê? Curada até ela chegar ao ponto de ser sã. Sã significa o quê? Você ser curado. Eu e você precisamos ser curados. Não importa se você tem 10, 15, 20, 30 anos de conversão, não. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos ser curados. Porque carregamos traumas lá da infância. O seu coração ainda não liberou isso. A sua mente ainda não se desprendeu disso. E hoje Jesus quer restaurar a sua mente e você sair daqui sã. Não a sua mente, mas o seu coração. Ele quer transformar. Terceira tempestade. Tempestade da tentação. Cada tentação que vivenciamos e enfrentar, por isso, quando ela bate a porta, existe a tentação que nós vamos atrás dela e aquela tentação que bate na nossa porta. Para você entender melhor, existem dois problemas. O que eu caço pelas minhas próprias mãos e aquele que às vezes você está lá no seu sofá quietinho e vai lá e bate na sua porta.
Aí, ó. Tem um negócio aí bom para nós aí. Ó. Se der certo, nós vamos se dar de bem. E o problema é que bateu na sua porta. Você estava de boa, sentado no sofá, pastor. Relaxando, descansando, cochilando, vendo desenho, mas com o olho fechado, o outro aberto. Lá em casa eu sento para ver televisão, a mulher está assim, você está vendo? Eu tô. O filme já acabou, já começou de novo, eu estou vendo lá, estou lá, ó, sentado. Aí vai lá alguém lá e bate na minha porta aí, ó. Surgiu um negócio bom aí, vamos lá. Tem um problema bater na sua porta, a tentação. Nós somos tentados a todo momento, irmão. Não pense você que eu e você servimos a Deus, não vamos deixar de ser tentados, não. A tentação, ela bate todo momento à nossa porta. Basta pedir resistência e força em oração. Como que nós vencemos a tempestade da tentação? Oração, perseverança, resistência. Quando José foi tentado, olha só, eu falei que você que tem tentação que bate na porta. José estava lá deitado no palácio, governador do Egito, de boa naquela cama grandona. Quem que bate lá? A tentação. Aí José levanta da cama, estava descansando. Quando ele abre a porta, a tentação se oferece para ele. A tentação se despide da roupa e fica nu. O que ele fez? Ele agarrou. Ele ficou olhando? Não. Perna para quem tem. Ele fugiu. É assim eu e você, irmão. Tem coisas que nós temos que fugir. Porque se você tentar resistir, nós vamos cair. Porque eu e você, como seres humanos, nós temos limites. E você sabe até onde o seu limite chega. Aí você tem que fazer o quê? Sair fora. Deus está ali para nos ajudar a vencer qualquer luta contra o pecado. Por que José venceu o pecado? Porque Deus estava ali. Se Deus não estivesse ali, irmão, José tinha pagado um preço alto. Mesmo ele não ter cometido erro nenhum, ele foi preso. Mas Deus estava ali. Ele falou assim, você está preso, mas você não me negou. Você não me decepcionou, mas eu vou te honrar. É isso que Deus vai falar com você hoje, nesta noite. Deus vai te honrar. Na hora certa, Deus vai te honrar. Quarta tentação. Quarta tempestade, né? Tempestade da injustiça. Isso aqui fere qualquer coração, irmão. Quer você ficar triste, nervoso, é você ver injustiça. É o que nós temos mais visto no país que nós estamos vivendo. No mundo que nós estamos vivendo. A injustiça. E na Bíblia não foi diferente. José foi vendido injustamente. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha injustamente. Talvez tem pessoas que estão agindo comigo e com você injustamente. E nós temos que vivenciar e enfrentar essa tempestade. Ficamos indignados quando vemos a injustiça, mesmo não sendo conosco. As pessoas não têm mais amor pelo próximo. E no mundo que nós estamos vivendo, a lei, ela favorece quem tem benefício. Quem tem condição. Para quem não tem condição, a lei é severa. Mas para quem tem condição financeira, a lei, ela se torna frágil.
Por que ela se torna frágil? Porque a posição financeira cala a lei. É o que fizeram com Jesus. Jesus veio ensinar o quê? A verdade. Como que tentaram calar Jesus? Com 30 moedas. Ó, eu vou te mostrar quem que é Jesus. Mas eu preciso de uma gratificação. Eu vou te entregar o mestre. Eu vou te entregar aquele que está ensinando a verdade. Eu vou pegar as moedas e ainda vou dar um beijo nele. É o que está acontecendo hoje. A gente está sendo vendido dentro da igreja. A gente está sendo vendido pelos próprios irmãos. A gente está sendo vendido pela própria comunidade, aonde proclamamos o Deus verdadeiro. Nós estamos sendo injustiçados na comunidade que moramos. Injustamente, por quê? Porque você simplesmente quer ensinar a verdade. E quando você ensina a verdade, você é punido. O que aconteceu com Jesus? Ele ensinou a verdade, foi punido com 30 moedas. Mas depois que vem a consequência, não adianta você se arrepender, porque vai ser tarde demais. Quando Judas se arrependeu de ter vendido Jesus, foi tarde demais. Então toma cuidado que eu e você fala a respeito do seu irmão, da sua igreja, do seu líder e do seu Deus. Porque o que você fala, se amanhã você se arrepender, no mundo espiritual você não vai conseguir reverter. Porque vai causar um efeito no mundo espiritual muito grande. É o que aconteceu com Jesus. Ele tentou até ir lá, mas não conseguiu. No meio do caminho, o que Satanás fez? Afundou o seu barco. Isto faz, muitas vezes, perder a esperança no próximo. É o que está acontecendo. Porque a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem. Tem ser humano colocando esperança em outro ser humano. A nossa esperança tem que ser colocada em quem? Em Deus. Só em Deus, irmão. Mas nós queremos achar um homem e colocar esperança nele. Esse aqui vai trazer a resposta que eu preciso. Não. Quem traz a resposta que você precisa é Jesus. O eu sou, o Deus poderoso, que está com você todos os dias, até a consumação do século. C. Deus é Deus de justiça e pode entregar em nossa frente a vitória que precisamos. Ou seja, Deus é Deus de justiça e entra em nossa causa. Você está sendo injustiçado? O Deus que você serve é o Deus de justiça. Deus fala assim, minha é a vingança. Porque Deus é justo. Se estão fazendo injustiça com você, espera, porque Deus é justo. Fizeram injustiça com Jesus. E está chegando o grande dia de Deus ser justo com toda a humanidade. Basta confiarmos e entregarmos tudo em sua mão. Ele promete defender o primeiro e o oprimido e aquele que foi injustiçado. José foi injustiçado, mas o que Deus fez? Deus fez justiça e ele foi honrado. Deus vai te honrar. Espera só mais um pouquinho, porque Deus vai te honrar e vai fazer justiça por você. Quinta e última tempestade. Tempestade da mudança. Muitos se fecham para o novo. O que é o novo? O Evangelho.
E as pessoas estão fechando o coração para o novo. Porque quando eu e você conhecemos a verdade ela ultrapassa todos os limites de barreira que tiver na frente. E as pessoas estão se fechando para o novo. A arca está chegando ao ponto de se fechar a porta. O que é a arca? A arca é eu e você que representamos a igreja. Vamos lá. Porém, devemos entender que Deus é fiel, podendo nos ajudar a encontrar o caminho através desta mudança. Quem é o caminho? Quem é a porta? Quem é o caminho? Quem é a porta? Quem traz mudança? Então, quer mudar a vida? Entra por esse caminho. Caminho da mudança. O caminho que pode mudar as tempestades que eu e você estamos enfrentando na nossa vida se chama Jesus Cristo, o Nazareno, mostrando que Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Agora eu vou te mostrar, para fechar a mensagem, 3 armas para vencer a tempestade. Primeiro, ter fé em Jesus para vencer todo o medo. Quem aqui tem medo? Você tem que ser sincero. Quem aqui tem medo de tudo que nós estamos vivenciando no mundo? Seja sincero. O medo, após a queda do homem, ele se enraizou dentro de nós. Todos nós temos medo. Só que tem pessoas que sobressaem sobre o medo. Tudo ele fica com medo. Aí então vamos aprender. O medo, todos sabemos que é uma emoção natural. Devemos tomar muito cuidado com ele. Você sabia que o extremo de medo pode se tornar uma tragédia? Com si próprio? Em 1999, surgiu um homem que falou assim: 2000 chegará, 2000 não passará. Quantas pessoas suicidou? Porque o medo mexeu com as suas emoções. Talvez você conhece pessoas que ouviu alguma coisa e ele ficou com medo e aquilo mexeu com a emoção dele. Ele não vive mais. Ele tem medo de tudo. Tem pessoas que estão marcados pela pandemia. O medo na sua emoção é tão grande que ele tem medo até de sair de casa. Para sair de casa ele precisa entrar dentro de uma roupa que o astronauta usa para chegar lá no espaço. De tanto medo que ele tem. Por quê? Esse medo mexeu com a emoção dele. Irmão, você pode estar dentro da roupa que você tiver. Você pode estar sem máscara no seu nariz, tampando seu rosto. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. Mas nós temos que ter controle sobre o medo. Cuidado com ele, porque ele faz nós criarmos uma tragédia. Porque ele tem o poder de nos paralisar. Você já viu quando você chega no extremo do medo? Você não tem força nem para correr para trás e nem para frente. Você
Você fica paralisado. Você para. A pessoa entra em estado de choque tão grande que ele não consegue nem falar. Ele para. Para você ver como que o medo mexe com o nosso emocional. Satanás, ele tem um dom que eu e você não tem, o dom da paciência, e muitas das vezes ele coloca medo em mim e você. Sabe qual é a hora que ele mais coloca medo? É na madrugada. Quando você deita para descansar. Ou quando você acaba de orar, que você deita, você começa a sentir calafrio. Porque o Espírito Santo começa a te dar o discernimento que o seu inimigo está ali, aonde você vai repousar. Se você tiver medo, ele te oprime. Quem aqui já passou uma experiência no mundo espiritual? De você lutar com o próprio adversário dormindo. É fácil? Você pode gritar o marido, você pode gritar sua mãe, você pode gritar o seu filho, ninguém vai te ouvir. É você, Deus e o adversário. Porque ele tenta fazer o quê? Medo. Já aconteceu isso lá em casa. A Alessandra lá, com a moto. E eu naquela batalha espiritual, quando Deus me dá vitória, eu dou um tapa nela, acorda, vamos orar. Ela ora até sem saber o que está acontecendo. Mas por quê? Satanás tenta nos oprimir com medo. É nessa hora que temos que estar aqui, em sintonia com o Senhor, para nós superarmos o medo. E não se paralisar. Vamos lá, isto foi que aconteceu com os discípulos. Quando a tempestade viu, o que aconteceu? 11 homens paralisaram. A tempestade, o vento vindo de lá, vento vindo de cá, tempestade vindo de lá, onda vindo de lá, levanta barco para lá, joga barco para lá, e ninguém conseguia mexer. O mestre estava na popa, mas estavam o quê? Paralisados. Não conseguia andar e não conseguia falar, não conseguia clamar, só cutucava, quem vai lá, quem vai lá, quem vai lá, e o mestre na almofada. Será que nós vamos conseguir atingir na nossa vida espiritual, no meio da tempestade, pastor, nós poder deitar na almofada e saber que o general, o mestre, o eu sou, o Todo-Poderoso está na polpa do barco, pode fazer o que quiser, mas você vai descansar, porque o Consolador está no barco. Mas qual é o antídoto para o medo? Somente a fé pode vencer o medo. Que vence o medo? A fé. Quer vencer o seu medo hoje? Exerce a sua fé. Porque a fé te dá coragem. A fé te impulsiona a você ir avante, como fez com os discípulos. Eles uniram a fé que era pequenininha, mas deram impulso para eles chegar até o mestre. Acordar o mestre, clamar pelo mestre. E Jesus dá a solução. Resolveu o problema. Vence o medo pela fé. Deus pode, a qualquer momento, reverter a situação que estamos vivenciando. Mas como Deus reverte a situação? Nós temos que usar a fé. Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter atitude. Nós temos que ter ação. Para o milagre acontecer, para a tempestade cessar, para a vitória chegar. Depende de eu e você exercer a fé. Tenha fé. E não deixe o medo paralisá-lo. Ter coragem em Jesus para superar a ansiedade. Quem aqui é ansioso? Eu sou tão ansioso
que a minha mão chega a minar a água. Quando eu tenho que resolver alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, a minha mão começa a minar a água. Às vezes a nossa ansiedade atrapalha o milagre chegar. Vou te dar um exemplo. Ana era ansiosa demais. A ansiedade dela atrapalhava dela receber o milagre. Mas quando ela descansou no Senhor, Deus vai resolver o problema dela. Nós temos que saber controlar a nossa ansiedade. Tem gente que está aqui agora, mas já está pensando amanhã na segunda-feira, como que vai resolver o problema que ele está. Pensa no hoje, porque amanhã só pertence a Deus. Eu e você não sabemos se nem vamos fechar a noite de hoje. O amanhã cabe ao Senhor. O amanhã pertence ao Senhor. Viva hoje como se fosse o último dia. Vive hoje. E você sai daqui falando, até meia-noite, Deus vai mudar a tempestade. E o sol vai voltar a brilhar. Cessou a tempestade. As nuvens se dissiparam. E o sol voltou a reinar. E Jesus olhando para eles, olhando para os outros barcos, segue a viagem. Enquanto eu estiver no barco, segue a viagem. Vou te dar outro exemplo. Moisés, quando se deparou com o Mar Vermelho, Deus olhou para ele e falou assim, Moisés, por que você está clamando a mim, rapaz? Marcha! Aí Moisés olha para Deus e fala assim, Deus, olha aqui, como é que eu vou marchar? Um mar vermelho na minha frente, ei! Eu sou o Deus que criou este mar. Eu estou mandando você marchar. Quando você marchar, eu vou abrir o mar. Quando você ter atitude, eu provei o milagre. Depende de mim e de você, porque o que Deus tem que fazer, Ele já fez. Mas para eu e você alcançar a vitória, temos que ter atitude, temos que marchar, temos que caminhar para alcançar a vitória. Sabe o que é mais lindo? Ninguém molhou o pé, marcharam com o pé seco. Eu imagino no meio daquele mar imenso, aquele paredão de água subindo e descendo. E você mais ousado. O mar abriu daqui para lá ou de lá para cá? O que aconteceu com o véu quando Jesus falou assim, Pai, está consumado? Ele rasgou de baixo para cima ou de cima para baixo? Deus mostrou para Moisés que o seu poder não tem limite. É ilimitado. Pode ser o tamanho que o mar que estiver na sua frente. Pode ser a tempestade que for que você estiver passando. Deus vai dar ordem. Ela vai cessar de lá para cá. E você vai passar cantando o hino da vitória. Lembra dos obstáculos. O Filho de Deus deve viver um dia de cada vez. Você está aqui, mas você está pensando no obstáculo de amanhã que você tem que resolver. Viva um dia de cada vez. Viva hoje. Você está aqui hoje, é porque Deus te deu condição de você vencer a tempestade que você enfrentou desde a segunda-feira, quando se iniciou a semana lá atrás. E você está iniciando uma nova semana, sabendo que Deus está na ponta do seu barco. Viva um dia de cada vez. Devemos lançar esta ansiedade em Deus de uma maneira corajosa. Lança sobre si. Isaías 53, Jesus falou que lançou sobre ele todas as nossas aflições. Está ansioso? Está ansiosa? Lança sobre Jesus
as suas ansiedades, as suas quietações, porque Ele já deu a vitória. Porque Ele já falou, está decretado, está consumado. Tenho fé que Ele está comigo e tudo vai dar certo. Você crê que tudo vai dar certo na sua vida? Porque Deus está contigo. Se você pegar a Bíblia e procurar quantas vezes Deus vai falar assim, Deus é contigo. Ou seja, não temas que eu estou contigo. Você vai achar 366 vezes. Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que Ele acrescentou até mais um dia, dizendo, não temas, porque eu estou contigo, porque de 6 em 6 anos, nós entramos no ano bissexto, aonde é acrescentado um dia a mais em fevereiro. Aí Deus falou assim, até nesse dia que é acrescentado, eu estou contigo. Que Deus é esse que nós servimos? Que cuida de nós, desde o primeiro dia do ano até o final do ano. Confiar no poder para acalmar a tempestade. Não só conhecer a Escritura, mas também o seu poder. Não adianta eu conhecer a Bíblia, irmão. Preste atenção. Eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se eu não conhecer o poder de Deus, não adianta nada. Eu tenho que conhecer a Escritura e o poder. Porque Jesus conhecia a graça, Ele crescia na graça e no conhecimento. O que é a graça? O poder do Espírito Santo. O conhecimento é o quê? A letra. Então eu tenho que ter intimidade com os dois. Eu tenho que conhecer os dois para eu ser o quê? Vencedor. Depois que tiver a fé e a coragem, tenho que conhecer o poder. Está vendo, irmão? Nós temos que conhecer quem que nós pregamos. Nós temos que ter intimidade com Deus. Depois da fé e do conhecer, temos que ter o quê? O seu poder. Como adquirimos o poder? Através do Espírito Santo. Conhecendo o seu poder, poderei entender que não importa a situação, saberei que Deus é maior. Quem aqui tem tempestade, levanta a mão. Então tem muitos irmãos aí que estão na bênção e não tem tempestade. Então está vivendo a graça lá no céu. Me ensina o segredo depois que acabar o culto aí, tá? Me ensina aí que eu quero aprender. Aí, ó. O que Jesus está falando? Conhecendo o seu poder, poderei entender que não importa a situação, mas saberei que Deus é maior. O Deus que eu sirvo é maior do que qualquer problema que eu esteja enfrentando. O Deus que nós servimos é maior do que qualquer coisa que esteja te faltando. Porque Ele falou assim, Davi, eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Porque eu cuido das minhas ovelhas. Eu velo pelas minhas ovelhas. Eu cuido do meu rebanho. Conclusão. A tempestade faz parte da vida. Pastor, você nunca vai ficar isento da tempestade. Igreja, você nunca vai ficar isento da tempestade.
Você que me ouve, você nunca vai ficar isento da tempestade. Cessa uma aqui agora, arma outra lá atrás. É o ciclo da vida. Cada tempestade que nós enfrentamos ou vencemos é para nos amadurecer espiritualmente. É para nos aproximar mais do Senhor. Existe um filme, Caçadores de Tornado. Quem aqui quer caçar tempestade? Hein? Aqueles homens têm prazer em caçar tempestade. Ele entra com o carro dentro dela. Eles filmam ela. Porque eles têm a convicção. Aquilo ali é uma lição de vida para mim e para você. Tem tempestade que nós caçamos ela. Tem tempestade que a gente caça. Tem tempestade que ela vem de onde você nem vê. Mas tem tempestade que nós caça. Mas se você caçou, você tem que ter carcaça espiritual para estar no meio dela. E vencer ela. Mas o que nos fazemos no meio dela é que faz a diferença. Como eu e você se comportamos no meio da tempestade? Nós confiamos ou murmuramos? Eu vou ficar com a murmuração. É o que mais você ouve. Tem gente que só sabe murmurar. Deus pode abrir um mar. Deus pode fazer maná. Deus pode fazer a rocha brotar água. Deus pode fazer coluna. Mas ele continua murmurando. E hoje não é diferente. Tem gente dentro da igreja que só murmura. Só murmura. Se você pôr uma lâmpada branca aqui. Aí fala assim, nossa, o pastor colocou aquela lâmpada branca lá, ó. Ela clareia mais do que as outras tudo. Murmura de tudo. Reclama de tudo. Israel reclamou de tudo que Deus fez. E reclama até hoje. E a igreja reclama até hoje. O que faz a diferença é a forma que nós nos comportamos dentro da tempestade que estamos enfrentando. Então, faça a diferença. Não murmure no meio da tempestade. Não tenha medo, mas sim, tenha coragem e fé. Coragem. Vence a sua tempestade. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Para encerrar a mensagem, Romanos 8, versículo 37. Eu vou deixar só esse versículo para você, de tudo que você ouviu aqui hoje. Fique só com esse versículo aqui, ó. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Quem nos amou? Antes mesmo de eu e você nascermos, Jesus já tinha nos amado. E Ele continua nos amando. Amém? Fique de pé. O segredo para vencer a tempestade é você exercer a sua fé. A fé que não deixa você se abalar. Não deixe você cair. O que tem nos mantido de pé é a nossa fé. Porque nós temos enraizado as nossas raízes na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Fecha os teus olhos. Você vai orar nesta noite. Você vai apresentar para o Senhor qual é a sua tempestade. Que você estava enfrentando até você chegar aqui antes de iniciar o culto. Você vai apresentar para o Senhor. Aleluia. Você vai estar ouvindo uma canção e você vai estar orando.
Às vezes você espera quem está aqui à frente orar. Você sabe a necessidade que você está aí agora. Você sabe o grau da sua necessidade. E quando nós reconhecemos o grau da nossa necessidade, nós fazemos como Ana e nós fazemos como a mulher do fluxo de sangue. Nós rompemos qualquer obstáculo, nós rompemos qualquer multidão para receber a vitória. Às vezes você fica preocupado com o irmão que está do teu lado, com a irmã que está do teu lado, com o irmão que está na frente ou o irmão que está atrás. Se ele vê você chorando, se ele vê você clamando, se ele vê você se abrindo o coração, você fica preocupado com ele. Ei, a salvação é individual. Se for preciso que eu chorar, gemer, gritar, eu não quero nem saber o que você vai pensar de mim. Eu quero alcançar a graça. Eu quero alcançar o coração de Deus. E eu quero ouvir de Deus como Deus falou com Davi. Eis aí um homem segundo o meu coração. Porque Davi sempre quando ia orar, ele falava assim: Senhor, contra ti somente pequei. Mas não retire de mim o teu espírito, mas torna-me dar a alegria da salvação. Saia daqui hoje com a alegria da salvação. Tem cristão que nem sabe se ele vai ser salvo. Ele tem medo até de morrer, porque ele ainda não tem a certeza que está salvo. Você tem que ter a certeza da sua salvação, irmão. Você tem que ter a convicção. Se o Senhor falar assim: hoje eu te levo, você vai embora sorrindo. Amém?